refletir para nós da parte do Senhor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Temos sentido, Pai, essa atmosfera maravilhosa e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos visitado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza com Sua graça e Sua misericórdia, Pai, pois somos muito necessitados de Ti, Senhor. Ó bendito Deus, nós aqui estamos, fomos resgatados por Teu sangue, Senhor. E ó Deus, pedimos a Tua direção em tudo, Pai. Que as Tuas mãos, ó Pai, esteja sobre cada um, Senhor. Que nós possamos falar aquilo que Te agrada, Senhor. Aquilo que possa confortar os corações, Senhor. Aquilo que venha nos edificar, Senhor. Ó Deus, que o nosso intelecto saia fora, Pai, mas que o Senhor tenha toda a proeminência, Senhor. Que o Senhor tenha toda a ousadia, Pai. E ó bendito Deus, que possamos, ó Deus, sentir como os discípulos no caminho de Emaú, quando estavam falando a respeito de Ti, o Senhor se manifestou no meio deles, Senhor. Temos Te louvado, Te adorado, cantado os hinos em Teu louvor, Pai. E ó Deus, hinos que expressa que o Senhor, ó Deus, tem nos amparado, Pai. Então abençoe a leitura da palavra, Pai. Abençoe, ó Pai, o andamento do culto, Pai. Pois nós viemos aqui para alimentar de Ti, Senhor. Perdoe nossas falhas, nossas debilidades, Senhor. E ó Deus, esteja conosco, Pai. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Enquanto estão de pé, vamos ler a palavra. Eu tinha lido uma mensagem ali e eu já tinha falado dela umas 2 vezes, mas hoje o pastor pregou sobre ela. Lá em 2 Reis, o 2º capítulo, do verso 1 ao 7. Deixa eu encontrar aqui. Aleluia! Vocês tenham paciência, que a gente não é acostumado com... E na realidade, o verdadeiro pregador, ele não se acostuma com o púlpito. É um lugar muito tremendo que tem que ter um respeito pela palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus. 2 Reis. Eu tirei minha anotação aqui. Graças a Deus. Então vamos ler. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó.
Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém. 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 Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura da palavra. Amém. Amém. Podem vos assentar. Graças a Deus. Estou aqui com uma mensagem. Um homem chamado por Deus. E eu meditei nessa mensagem, coisa tremenda, que o profeta pregou. E eu queria deixar algo para os irmãos sobre isso. Que nós vivemos num tempo difícil, mas nós temos uma segurança em Cristo Jesus. Amém. Amém. O mundo se debate, está se debatendo, e Jesus disse: o mundo jaz no maligno, e quem governa o mundo é o maligno. Amém. Tudo, você não vê sinceridade em nada, mas todas as coisas, todas as portas que você encontra aí, ela é uma mentira, é uma falsidade. Você olha em tudo, em todas as coisas, em todos os sentidos, você não vê mais pessoas sinceras, pessoas honestas, a não ser dentro os que estão realmente voltados para a palavra de Deus, que Deus tem chamado. Porque o diabo, ele infiltrou suas doutrinas, infiltrou o seu sistema, infiltrou toda as suas malícias, e o mundo adquiriu isso. E nós vemos que o único povo esclarecido é o povo de Deus. O único povo que tem realmente sabe das coisas, o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo, é o povo de Deus. Amém? Amém. Então nós vivemos num tempo em que, se não for chamado, não for escolhido, ele passa por alto. Se ele não tiver uma revelação divina do que está para acontecer, do que vai acontecer, ele passa por alto. E nós vemos que é um grupo pequeno, é um grupo minoritário. E eu ouvi a escola dominical, domingo passado, e eu saí maravilhado. Eu vinha com o irmão Everton, de Rio do Sul, e nós conversando sobre pregadores e pastores, e sobre como deve ser ministrada a palavra para cada filho, cada eleito. E no domingo, eu me emociono porque desde quando eu criei na mensagem, mesmo com minhas falhas, eu sempre procurei o verdadeiro. Eu sempre tive um cuidado, a minha esposa testemunha, meus filhos mais novos. Eu falei, nós temos que procurar o que é real. Temos que lutar por o que é real, por o que Deus tem ensinado, pelo que o profeta tem ensinado. E eu domingo aqui, o pastor estava pregando, eu estava no segundo banco, e eu pude ver, irmãos,
eu me emociono. Não é porque estou nervoso ou estou com medo. Desde a primeira vez que eu entrei no tabernáculo, em 1982, eu senti, quando eu entrei no tabernáculo, a primeira vez, uma unção divina. Algo que nunca tinha sentido. E uma vez nós estávamos num culto em Palhoça, pastor Jorge lembra? A primeira vez que eu fui tomado pelo Espírito Santo, ele estava cantando: Senhor, visita a tua igreja. E desde aquele dia parece que a minha vida, ela, mesmo com as minhas falhas, ela tem tomado um rumo diferente. E eu pude sentir aqui domingo a mesma unção. Quem estava aqui, talvez, não sei se todos perceberam, eu pude sentir a mesma unção quando o pastor estava lendo a mensagem, explicando a escritura e lendo a mensagem. Nós saímos daqui e fomos para um batizado, e ali eu pude sentir a mesma coisa. A áurea, a glória do Espírito Santo de Deus. E eu li algo sobre um filósofo dos tempos da Grécia. Eu creio que era Sêneca. E existia muitos filósofos naquela região. E um dia ele estava de dia, com a lamparina acesa, andando com a lamparina acesa durante o dia, no meio-dia, andando assim e olhando. E eles pensavam: o que você está perguntando? O que você está procurando, Senhor? Ele diz: eu estou procurando um homem de verdade. Glória a Deus. E hoje em dia, eu falei para o meu filho há poucos dias eu falei para ele, eu falei: meu filho, não se surpreenda se nós, daqui a uns dias, tivermos que viajar 200, 300, 400 quilômetros para ouvir um culto de um pastor de verdade. Porque nos dias do profeta, irmãos, tinha muitos pregadores, tinham muitos pastores, tinham muitos profetas, mas só existia um que era verdadeiro. Amém? Então, a gente vê que parece que está escasseando. Mas vamos seguir aqui. Um homem chamado por Deus, o homem chamado por Deus. Esse homem ou essa mulher chamado por Deus não é só um pastor, ou só um evangelista, ou só um profeta. É cada um de nós. Cada um de nós somos chamados por Deus. Não só chamados como escolhidos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então poderíamos dizer homem escolhido por Deus. Porque creio que existia mais homens em Israel no tempo de Elias. Mas o Elias foi escolhido. O Eliseu foi escolhido. E para nós, olhando assim para a nossa condição, nós vemos que nós não éramos nada. Não tínhamos aparência nenhuma, mas o Senhor Deus foi misericordioso conosco. E quando Deus nos escolheu, quando Deus nos resgatou dali, porque Ele tinha confiança, Ele sabia, tinha certeza que nós iríamos dar conta, que nós iríamos ficar do lado da palavra. Aconteça o que acontecer, nós ficaríamos ao lado da palavra.
E se cada um de nós ficarmos ao lado da palavra, em qualquer situação, Deus está ali para nos defender. Porque muitas vezes os cristãos, é normal e natural. Eu estava lendo as Escrituras, os cristãos são um pouco medrosos. Porque primeiro a gente olha para as dificuldades e às vezes a gente pensa, não vai dar certo isso aí, não vou conseguir. Porque nós esquecemos que nós somos povo escolhido por Deus. Então, quando nós tomarmos consciência disso, uma consciência que nós realmente somos eleitos, povo escolhido, tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos concederá. E eu tenho visto, irmãos, que cada dia, eu tenho visto, de uns anos para cá, mais milagre acontecendo. Mais milagre acontecendo. E às vezes nós estamos envolvidos. Irmãos, eu estava no batizado, os irmãos não estão aqui hoje, o irmão Alexandre estão ali. Aí eu pude ver, isso é um milagre. Numa era dessa, num tempo desse, um casal tendo um desejo e vai ali, desce as águas, uma decisão tão firme, não estava relutante, não estava indeciso, estava realmente firme, estava realmente decidido. Esse tipo de conversão era as conversões de Paulo. Era esse tipo de conversão. Paulo pregava e ele levava as pessoas a ter realmente uma revelação do que era Deus, do que era o Senhor Jesus. Então, quando ele ia para as águas, ele sabia que o Pedro já tinha sido morto, o Tiago já tinha sido morto, o Estevão já tinha sido morto, com certeza eles sabiam disso, mas eles tomavam a decisão por Cristo. Amém. E eles iam para as águas, enfrentavam as arenas, às vezes eram batizados num dia, num outro mês, já estavam nas arenas, já estavam sendo perseguidos, mas com uma decisão firme. Amém? Com uma decisão firme, seguro que aquilo que eles tinham aprendido, que eles tinham ouvido, que aquele homem que tinha morrido na cruz realmente era o Filho de Deus. E que a hora que eles partissem dessa vida, eles estavam numa vida melhor. Amém? E nós estamos vendo, irmãos, cada dia a coisa se apertando mais para nós. Cada dia algo está se movendo. Nós vivemos num mundo que temos, eu creio que eu não sei quantos mil habitantes tem em Balneário e aqui nessa região, mas temos um grupo de pessoas até bom, mas ainda tu vê que são a minoria. Sempre a minoria. Se eles olharem, eles não vão ao povo, o mundo não vai enxergar. Nos dias de Elias, nem mesmo Elias sabia que existia 7.000 que tinha permanecido do lado da palavra, tinha ouvido as profecias, tudo aquilo, estava lá escondido. Nem mesmo Elias sabia, mas Deus sabia. Deus sabia que existia 7.000 que não tinha se dobrado para aquele mundo perverso de Jezabel. Mas vamos aqui. E Deus tem feito uma promessa.
Se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orarem, então do céu ouvirei. Amém. E assim nós, essa noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha homens em condições para tomar isto. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas um rigoroso homem de fé, que Deus tenha educado na escola do seu treinamento rigoroso. Amém. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo, homem que não tenha medo, homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça seu poder e conheça sua onipotência e conheça seu poder de cura. Amém. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Amém. Está tudo bem treiná-lo pela palavra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Amém. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar para fora e treinar o homem para levar esta mensagem. Aleluia. E eles não se importam com o que a oposição diz. Veja só, irmãos. Eles não se importam com o que a oposição diz. Eles estão querendo ir para a fornalha de fogo em derrota ou para a cova dos leões, ou seja, aonde for. Eles estão prontos para ir porque eles têm estado na presença de Deus e sabem quem Ele é. Quer isto seja para a vitória ou derrota, eles ainda permanecem os mesmos. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem, e é muito estranho pensar que Deus faria isso, que Deus treina seu homem assim, porém Ele o faz. Sabe, nós temos uma velha canção que nós cantávamos, alguns através das águas, alguns através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todo através do sangue. Deus guia seu povo através de grandes provas para purificá-los, e muitas vezes isto leva anos para fazê-lo. E quanto a mim mesmo essa noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando tal homem para encarar a linha de frente. Homens que estão sofrendo e que às vezes estremecem desde seus pés. Algumas vezes parece que a coisa está caindo, mas ainda no meio disso tudo, eles conhecem aquele Deus vivo e mantém suas faces para a frente, mantém se movendo. Este é o tipo de pessoa que Deus tem chamado nessa era. Porque, irmãos, nós enfrentamos nos dias, eu estava conversando hoje, nos dias de Paulo ali, até o ano 1400, parece que a última leva de judeus expulsos da Espanha foi em 1492. Até aquela leva, aquele tempo, eles eram perseguidos, tinha todo tipo de tortura, todo tipo de coisas que vinha sobre eles, porque quando eles se decidiam, já tinham pessoas os vizinhos, as próprias pessoas das famílias, os entregando para as autoridades. Era um tempo difícil. Só que, com o tempo, o diabo foi mudando a sua estratégia. Ele começou a infiltrar dentro das igrejas. E começou a adorar o evangelho. E hoje você prega para uma pessoa, você mostra a palavra, mas eles ficam como que anestesiados por essas denominações, esse sistema, e estão morrendo aos milhões nas mãos das denominações.
e parece que está tudo bem. Antigamente era uma fogueira, então muitas vezes eles matavam um e os mesmos que estavam assistindo se convertiam. Mas hoje em dia eles vão para as denominações, para o sistema, e morrem ali e a palavra fica infrutífera, porque eles não aceitam a verdade. Então o diabo mudou o sistema. E nós temos tido a graça de Deus, de nesse tempo, sabendo de um arrebatamento, estamos nos preparando, fomos chamados, estamos nos preparando para esse arrebatamento. Amém. Veja bem, Deus não chama, muito raro, o homem inteligente, o educado, o intelectual. Eles cumprem seu papel e eles são grandes homens. Mas geralmente quando Deus quer o serviço feito, Ele obtém alguém que mal conhece seu abecedário. Esquadrinha a Escritura, onde através da história, homens que significaram algo, para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelha, o pescador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade que é tudo da natureza. Lá Deus podia falar-lhes, e a esse é quem Ele chamou. E se eles verificassem que quando Ele confere um chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às suas concepções intelectuais, e pouco depois, quando se trata da operação do extraordinário, ele está demasiado atrapalhado com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação. E vai embora e cria um ministério. E isso está bem. E eu não tenho nada contra essa pessoa que desejasse fazer isso. Mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, Ele geralmente obtém um homem em quem Ele possa depositar sua confiança, e o unge e o envia, e ele é destemido no trabalho. Esse é o tipo de homem de que nós necessitamos hoje. Não homem culto e polido, mas homens que conheçam a Deus no poder da sua ressurreição. Amém? Por exemplo, houve um homem na Bíblia, pelo nome de Moisés, que tinha tido todo o treinamento. Ele sabia toda a teologia. Ele sabia tudo o que ele devia saber. Caso necessitasse de alguma educação, ele podia ensinar os mestres de Israel no Egito. Ele não necessitava de uma só coisa. E a Bíblia nos conta que ele era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Ora, ele podia ensinar os seus eruditos, ele podia ensinar coisas a seus cientistas. Ele era afinado ao ponto exato, quando se referia a intelecto. Mas ainda assim, isto levou a Deus 40 anos para bater tudo aquilo para fora dele, ali nas areias. E quando ele tinha todas as suas concepções intelectuais de Deus para fora dele, ali nas areias, o metal estava pronto para ser moldado novamente. Essa é a maneira como Deus toma seus homens e bate para fora todos os seus temores e todo o seu intelecto. E então o grande mestre oleiro os coloca sobre a roda e começa a moldá-los novamente. Amém. Trabalhadores valorosos, este é o homem de Deus. Quem poderia treinar um homem mais do que o próprio Deus? Observe a maneira como ele os treina. Amém? Amém. Agora, irmãos, nós estamos em um treinamento. Amém. Nós estamos sobre uma fornalha da palavra. Amém. E Deus tem confiança em nós. Deus tem confiança, Deus sempre confiou no seu povo. Amém. Mesmo em dificuldade, em luta, em batalha, muitas vezes nós deixamos as coisas nos envolver, mas Deus tem confiança, porque Deus nunca perde uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha.
cada pessoa que Deus escolheu nas Escrituras, que Deus pegou nas Escrituras, cada um deles foi vitorioso. E cada um de nós, irmãos, do povo escolhido hoje, nós seremos vitoriosos. O fator de nós estarmos aqui reunidos, numa igreja simples, com uma mensagem simples, e da maneira que Deus tem elevado a nossa fé, da maneira que Deus tem nos fortalecido na palavra, porque eu tenho visto, aqui eu tenho visto, e tenho ido em vários encontros, que Deus tem nos fortalecido na fé. E cada vez eu estava feliz, final de semana passado, porque eu pude ver a manifestação de Deus. Porque nós temos cura, nós temos libertação, nós temos tantas coisas, mas quando você vê a palavra sendo aplicada, irmãos, o que ela produz é homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para Deus descer em uma igreja, para Deus descer no nosso meio, tem que ter pessoas cheias do Espírito Santo. Tem que ter pessoas que realmente está embutido, está imbuído nesse trabalho, está realmente resolvido a dar a vida, a lutar, a vencer. Está correndo por esse arrebatamento, pela vida eterna. Porque, irmãos, de que adianta mais nós vivermos nesse mundo? Só corrupção, só desilusão, cada dia mais desilusão. O povo em busca de dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E o mundo aí fora caído na prostituição, na miséria, no engano. Mas graças a Deus, Deus tem nos escolhido. E o que eu quero dizer para cada um de vocês é que vocês foram escolhidos, nós fomos escolhidos. E Deus vai tirar de nós aquilo que nós podemos render de melhor. Deus não pega uma igreja lá, a igreja do tempo de Paulo não foi uma igreja derrotada. Foi uma igreja vitoriosa. E hoje nós temos, Paulo tinha as perseguições, tanto é que ele foi morto, foi degolado ali, foi com um facão, mas ele passava uma fé para as pessoas, uma convicção, porque quando ele estava para ser morto, ele disse: aonde está a morte, a tua vitória? Ele sabia no que ele tinha crido. E nós temos que ter, irmãos, essa mesma convicção. Temos que ter essa mesma firmeza que Paulo teve. A mesma fé, lutar pelas mesmas coisas. Porque se tem um povo que tem que dar testemunho na terra, somos nós. Irmãos, eu tenho visto, no meio da minha família, eu tenho visto em lugares que eu vou, às vezes a gente fica olhando, a pessoa não dá testemunho, mas o povo, vocês dão testemunho. Eu tenho visto pessoas dizerem: eu não consigo viver como vocês vivem. Eu tenho visto pessoas dizendo: não, vocês realmente são um povo eleito mesmo, santo, porque nós não. Então, Deus tem nos dado essa graça e nós estamos no caminho certo. Deus, nós estamos no caminho certo. Se Deus escolheu um homem lá, chamou um homem, treinou, Ele treina nós hoje também. Ele está nos treinando. Porque nós sabemos que a porta é estreita e apertado o caminho. E hoje eu estava falando para minha esposa, nós estávamos conversando hoje, e eu dizendo para ela que hoje em dia, com esse tanto de aparelho que tem, essa tecnologia avançada,
nós estávamos conversando sobre um assunto e eu disse, o que você quiser você tem nessa internet, no telefone. Então, para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, ela se permanecer fiel com aquilo ali, de oferta todos os dias, ela tem que crer na mensagem da ordem. E não existe, e eu digo para vocês, e não existe nenhum sistema que pode levar o povo a viver como nós vivemos. Não existe, as pessoas ficam pensando, não existe um único povo, e mesmo assim temos luta, que vive uma vida, que batalha, porque muitas vezes viemos para cá arrasado. Eu um dia disse para minha esposa, eu não vou na igreja, lá no Paraná, e não vou na igreja, mas quando chegou a hora do culto, eu pensei, mas quando eu me batizei, eu disse para o Senhor que eu ia perguntar se eu ia dar minha vida, se fosse nada. Mas eu vou me entregar agora. Não, mesmo que vocês me arrastando, e a gente, quando via 2 ônibus, a gente estava lá na igreja. E eu estava dizendo, pastor, hoje, que facilidade nós temos. Mesa farta, 2 carros para vir na igreja. Se nós nos acovardarmos agora, não somos escolhidos. Mas eu creio que nós somos escolhidos. Amém? Eu creio fielmente que eu estou falando para uma igreja escolhida. Um povo que realmente crê na palavra. Glória a Deus. Vamos seguir aqui. E eu estava lendo, irmão Brana pregando, eu estava lendo algum tempo atrás aqui em cima no Greens Mill, onde geralmente vou para orar, onde Deus disse a Davi, eu te tenho tomado do aprisco de seguir aquelas poucas ovelhas de teu pai lá fora. E eu tenho feito de ti um grande nome, como grande homem da terra. E eu penso no rigoroso treinamento que ele fez a Davi. Nem sequer o instruiu em alguma escola, mas ele o instruiu em sua própria escola. Davi era um caçador e um pastor das ovelhas, e no Salmo ele escreveu sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, porque ali ele estava sozinho consigo mesmo. Ele não estava contaminado com as coisas do mundo. Deus quem tem que trazer o homem, Deus tem que trazer o homem para longe das coisas do mundo, de modo que ele possa fazer com que ele fique quieto, de modo que ele possa ouvir a Deus, aquela serena e macia voz. Então, uma vez em contato com Deus, ele torna-se destemido então. Note que ele não se importa com o que alguém diga. Ele tem estado na presença de Deus, ele conhece a Deus no poder da sua ressurreição. E então Davi, nós o vemos, um dia Deus permitiu que um urso entrasse e apanhasse uma das ovelhas dele. Davi simplesmente foi atrás daquele urso. Sem dúvida que ele orou, porque um pouco mais tarde ele admitiu isto. E ele orou e pediu a Deus. Ele era guardião daquela ovelha. Ele não podia perder aquela ovelha. Ele tinha que salvar aquela ovelha a qualquer preço. E ele lançou mão de sua pequena funda e foi atrás daquele urso e o matou. Ele tinha que salvar aquela ovelha. Vê? Para que Deus o estava treinando. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas. Indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar, salvem as ovelhas. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre esse urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior, e ele enviou um leão ali dentro, e apanhou um dos cordeiros, e um leão é um animal feroz. Então, irmãos, às vezes nós temos que matar um leão.
Às vezes nós temos que matar, às vezes dentro de casa mesmo. Ou no trabalho, ou nas rodovias, ou no comércio. São problemas que parecem leões para nós. Ou nas nossas famílias, quando se levanta problemas com filhos, com pessoas, e nós olhamos para aquilo é coisa grande, que não damos conta às vezes, mas nós temos que ficar como Davi, orar e confiar, orar e confiar, orar e esperar o movimento de Deus, e ser destemido, porque nós vamos estar em luta até o fim, até o dia que Deus nos tirar. Até o dia que chegar aquele momento que não há lugar para nós corrermos, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. A única saída é para cima. Até esse dia temos que permanecermos unidos com a palavra. E pelo visto, nós sabemos que está próximo. Amém? Nós sabemos que está próximo. Vamos prosseguir. Anos mais tarde, quando ele subiu para se encontrar com seus irmãos na batalha, havia um grande gigante lá em cima, dedos de 14 polegadas, 35 centímetros, está na tradução. E ele se jactanciava e dizia: pois bem, que alguém venha lutar comigo. Se vocês me puderem vencer, eu me renderei, e vice-versa. E nós serviremos. Aquele que se rende, é claro, será o que perde. Essa é a maneira como o diabo gosta de fazer isto. Quando ele pensa que tem uma pequena vantagem sobre você, ele lhe dirá: você não pode conseguir passar com isso, irmão. Você não pode pregar cura divina na igreja metodista, batista. Bem, vocês pregadores metodistas apenas agarrem-se a Deus uma vez e descubram se vocês podem ou não. Vocês jamais farão isto com sua teologia que ensina. Vocês terão que agarrar-se a Deus e saber que Ele é Deus. Amém. Dizem que o povo pentecostal, alguns anos atrás, havia um grupo de pessoas parado na esquina. Nem mesmo um edifício eles podiam entrar. Nem mesmo num edifício eles podiam entrar. Mas leu você a revista Life, o irmão Brando está contando dos pentecostais. Amém. O outro dia, o que dizem a respeito deles é um dos maiores fenômenos que a igreja, que a era já conheceu. É o levantamento da igreja pentecostal, certamente. E eles produzem mais convertidos num ano do que todo o resto das igrejas colocadas juntas. Isto é o que a revista Life disse. Por quê? Eles podem estar confundidos em algumas coisas, mas, irmão, eles são valentes. Eles se mantêm ali fora, lado a lado, e chamam preto, preto e branco, branco. Quando o reavivamento finalmente romper, este irromperá entre eles. Vocês observem e vejam se isso não é assim. Isto ficará endireitado um dia deste. Quando Saul colocou sua armadura nele e disse: Davi, se você vai lutar com esse Golias gigante, disse: ora, você nada é senão um rapaz, apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde jovem. Como pode você lutar com ele? Ouça esse pequeno Davi. Você veja, ele não disse isso assim: Saul, vossa excelência, meu pai me enviou da escola primária, universitária, ao colégio, eu tenho um PhD, eu estou equipado para fazer isso, eu sou um homem inteligente. Ele não disse isso. Ele jamais disse isso dessa maneira. Ele disse: meu Senhor. Ele disse: quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora, bem além, um urso entrou e pegou uma e eu o matei. E um leão entrou e pegou uma e eu a bati. E quando ele se levantou, eu o matei. Ele disse: o Deus que me livrou das patas do urso e do leão pode também me livrar das mãos desses circuncisos filisteus. Amém? Glória a Deus.
E se o Deus dos nossos irmãos do passado, que enfrentaram espada, lança, fogueira, se o Deus livrou eles, Deus nos livra também. Embora a estratégia do inimigo tenha mudado, mas assim como Deus tinha armas lá para lutar, Deus tem nos dado uma arma poderosa. Glória a Deus. Porque eu tenho lido muitas coisas, mas eu nunca vi algo tão poderoso igual essa mensagem. Com uma unção tão poderosa, com uma unção tão divina, em que nós começamos a ler isso aqui, e isso mexe com nós. Ela nos leva a passear pelas Escrituras, nos leva a ter confiança em Deus. E o que nós precisamos nesses dias, irmãos, é ter confiança mesmo. Porque às vezes nós pensamos, ficamos meio acanhados com as coisas, e às vezes olhamos para nossas dificuldades, nossas falhas. Mas se você olhar para o povo que saiu do Egito, quantas dificuldades tinham? Quantos problemas eles tinham? Quantas fraquezas eles tinham, murmurações. Se queixavam de tudo, e Deus paciente. Deus paciente. Deus paciente. Era o povo escolhido, tanto é tão escolhido, e um povo tão amado, que Moisés se colocou na brecha ali. E um dia eles cruzaram o Jordão. Deus deu graça para eles cruzar o Jordão. Lá tinha uma terra prometida. E lá dentro dessa terra prometida, eles tinham que lutar com gigantes, com animais ferozes, tantas coisas. E nós, o dia que nós sairmos daqui, irmãos, não temos que lutar com nada, temos que lutar agora. Não temos que lutar do outro lado com nada. Lá será gozo e alegria. Eles tinham uma terra prometida, e o Josué e o Caleb tinham entrado lá dentro. E disseram, não, realmente tem gigante. E nós sabemos, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas. Mas assim como Israel venceu e entrou lá, e possuiu a terra, e se você olhar das nações daquela época, do povo daquela época, não existe quase nenhuma nação, mas Israel está de pé. Israel está de pé. E Deus começou com essa palavra lá no princípio com Paulo, e veio trazendo. E quando a gente pensava, quando as pessoas pensavam, Deus levantava um homem, treinava aquele homem como treinou o nosso profeta. E eu digo para vocês, irmãos, Deus treinou esse homem. Amém. Glória a Deus. Eu disse para o irmão Everton, que está de prova, eu disse, vocês têm um super pastor. Obrigado, Senhor. Preocupado com o rebanho. Irmão, isso é coisa de nós lutarmos por isso. Preocupado com o rebanho. Não para ter um dízimo, mas porque creu num arrebatamento, numa terra prometida. Que privilégio é uma pessoa ter essa revelação, e que ele tem um ministério, e que ele vai levar um povo para um arrebatamento. Amém. Glória a Deus. As pessoas estão aí, homens treinando times para ser campeões, e outros para isso, para aquilo, mas para um arrebatamento. Você veja, o Davi guiando, Deus treinando o Davi para ele guiar uma nação. E Davi amava aquela nação, um amor, uma coisa firme em seu coração, ele lutava por aquela nação. Moisés lutou por aquele povo, Caleb lutou por aquele povo. Tinha realmente, não, Deus nos deu, fez a promessa, e Deus é mais que capaz para nos colocar lá dentro. Amém. E há uma promessa para nós, irmãos. Aleluia. Há uma promessa para nós.
Há uma promessa de uma vida eterna, de uma bodas do Cordeiro. Para isso nós estamos sendo preparados nesses dias. Às vezes a mensagem vem cortando, ela vem, às vezes, nos tira os excessos, mas é para que nós chegamos àquele ponto, que temos que ter um ponto de um arrebatamento. Temos que ter um lugar onde nós realmente nos temos esvaziado de todas as coisas do mundo. E nos unimos mais e mais um com o outro, famílias, casais, igreja em si. Porque nós sabemos, irmãos, que melhora nesse mundo não existe. Eu lembro, estou com 60, quase 60, e os meus antepassados, tios, e eles, não, a coisa vai melhorar, vai entrar fulano, vai melhorar, vai entrar ciclano, vai melhorar, mas nunca melhorou. Nunca melhorou. E nós temos graça que o nosso país ainda, Deus deu graça, que nós somos uma nação que temos muito alimento e coisa. Creio que foi um voto que um dos brasileiros deu para ajudar Israel, que nós ainda somos abençoados. É verdade. Mas o mundo é uma mentira só. É verdade. Uma mentira só. Só engano. Você trata com o homem uma coisa, você vai lá e ele faz outra. É verdade. Então não há. Nós estamos aqui num treinamento. Fomos escolhidos porque há um arrebatamento. Amém. E Deus confiou em cada um de nós. Amém. Para nós produzirmos aquilo que realmente um cristão tem que produzir. Amém. Uma fé perfeita, uma vida na palavra, uma vida dedicada. Amém? Amém. Mas eu vou mais um pouquinho, eu não sei que hora eu comecei, eu não olhei para o relógio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Lá se achava Saul com todo o seu treinamento que um homem podia ter para saber como lutar. Davi nada sabia sobre uma espada. Ele nada sabia sobre um escudo. Bem, Saul foi e vestiu sua enorme armadura nele, e o pequeno Davi estava ficando quase com as pernas tortas. Ele descobriu que a veste eclesiástica dele não servia num homem de Deus. Simplesmente o exprimia para baixo. E todos os seus credos e coisas jamais igualar-se-iam ao equipamento de Deus ali. Como nós poderíamos prosseguir sem cessar de dizer muito de muita gente diferente. Mas vamos direto ao nosso assunto para nos apressar. Elias estava ficando velho, ele já mudou para o Elias, e ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom, seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e do outro é Eliseu. Agora, ele nunca desceu até os fóruns, e assim por diante, foi e encontrou nas escolas de teologia e lá em cima, nos grandes colégios daqueles dias. Que fez ele? Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de boi. Eliseu, aquele que estava arando, sabia como apreciar uma fileira reta. E sabia que se ele voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. E Deus sabia que um homem que soubesse arar um sulco reto, sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado e nem sequer voltar-se para olhar para trás. Ele jamais esperou até que ele obtivesse sua educação, oscilasse ao longo do caminho. Ele apenas matou o boi, fez um sacrifício e partiu com Elias, tão logo aquele manto veio sobre si.
ele estava pronto, desejando. Deus sabia que ele podia torná-lo apto. Agora, Deus tinha que dar a ele algum treinamento. Ele o estivera treinando em como manter seus olhos no sulco com 12 juntas de boi e um homem arando com eles. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência e como ser paciente e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. Ele teve que treinar alguns homens mais tarde, mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus e permanecerem retos na linha. E então, mesmo Deus teve de ensiná-los um pouquinho. Ele disse: agora você fique aqui, porque eu vou a Gilgal, o Senhor me tem chamado. E o profeta, depois que ele havia sentido aquele poder sobre si, aquele manto de Elias, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Amém. Irmãos, é isso. Depois que nós sentimos essa glória de Deus, amém? Depois que nós sentimos que esse maná ele sustenta, ele tem vida, que aqui você tem segurança. Alguém aqui tem medo de ir para, tem preocupação de ir para o inferno? Não tem? Nós sabemos que nós estamos no caminho. Nós temos uma promessa. Aleluia. Israel tinha uma promessa. Deus tinha dado a Abraão e disse para eles: 400 anos eu vou tirar com mão forte de lá. E eles foram lá para o Egito e ficaram lá, cada um deles crendo naquilo. Muitos talvez se desviaram: não, isso é mentira. Mas a Joquebede e o Arão ficaram ali: não, é verdade. É verdade, isso aí, Deus prometeu. E olha, Deus estava com Abraão, e Deus prometeu a Isaac que Sara ia ter um filho de Abraão. E Abraão ficou 25 anos e veio o filho, e foi Isaac. E se Deus deu a Sara velha daquele jeito, e o Abraão também, e eles conseguiram ter um filho, então a promessa de Deus é verdadeira. Vamos ficar firmes ali, e para nós também. Nós temos uma promessa. A Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. E isso, irmãos, é real. Deus não mente. Nunca existe uma mentira. Não é na emoção. Ah, não é na emoção. Na emoção eu creio. Não, irmão, é real. Ah, não, estou emocionado, agora eu creio. Saiu ali fora, não creio mais. Não. Israel permaneceu lá. E aí, a Joquebede e o marido tiveram um filho, crendo na promessa, irmão. Agora, vocês pensam bem. O Egito estava matando todos os meninos. Todos os meninos. E muitas mães ficam preocupadas hoje em dia: ah, minha filha, Irmãos, confia em Deus. Eu falo para minhas filhas: quando vocês querem gerar filho, orem e peça para Deus: Senhor, eu quero um filho. Moças que estão aqui, mães que vão gerar filho, bota o seu joelho no chão e diga: eu quero um filho, mas quero para o Senhor. Eu me converti, minha esposa estava grávida. E eu não tinha quase instrução, mas eu pedia. Quando eu pude crer nessa mensagem, que eu entendi, eu falei: Senhor, não deixa, porque é difícil uma filha perdida. É difícil você ver um filho perdido, arrastado por aí. Eu sei que é difícil. E Deus sustenta, irmãos. Deus sustenta. Deus me deu 5 filhos, graças a Deus, estão todos servindo ao Senhor. Não por meus méritos, mas pela graça de Deus. E por quê? Porque creu na palavra. Amém? E a Joquebede e o Arão ficaram ali, né, orando, e veio Moisés. E os meninos sendo mortos.
jogado lá e eles confiando. E Deus estava olhando lá, não, pode ficar tranquilo. E ele preparou Moisés, tirou Moisés lá. Quando Moisés já estava quase absorvendo aquela doutrina egípcia, daqueles touros, aquela adoração lá, ele arrumou uma confusão lá e saiu do Egito. E lá Deus o treinou. E ele veio com a fé firme, passou pela sarça. E veio com a fé firme. Quando ele encontrou com a sarça, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele falou, bom, a minha mãe disse tal coisa, e é verdade. E eu te preparei, tu vai lá e vai salvar meu povo. Vai tirar meu povo de lá. E aí vem 2 meninos juntos, o Josué e o Caleb, destemido, valente. E lutava e olhava para frente, não olhava para trás de jeito nenhum. Se eu fosse olhar para trás, por onde já passei, mas olhando para frente. Olhando para frente. Talvez nós vamos, eu já estou com 60, quase 60. Talvez vamos viver mais 15 anos. Mas se eu viver mais 15 anos, eu sei que o Senhor vai arrebatar um povo. Amém. E se eu não viver, eu sei que um dia eu vou ouvir um brado. Vocês pode pesquisar na internet. Eu gosto muito de arqueologia bíblica. Pesquise na internet. Eles estão achando os esqueletos dos gigantes, mas eles não acharam de Isaque, de Jacó, de Abraão, nenhum deles. Quando o Senhor subiu naquela manhã, eles subiram junto. Permaneceram firmes. Aleluia. Pode ver. Eles estiveram fazendo pesquisa lá em Ur, aonde viveu o Jó, nos tempos de Abraão. Mas eles não acham. Não acham nem um esqueleto dos nossos irmãos do passado. Não tem de Raquel. Lá, como é que chama? Hebron? Lá em Hebron, onde foi sepultado Raquel, não existe. Eles vão lá e procuram. Aí acharam os esqueletos dos gigantes. Mas dos filhos de Deus não. Porque Deus prometeu que ia tirar eles de lá. Irmãos, e não vão achar, não vai dar tempo deles pesquisar no cemitério. Vamos lá pesquisar, aquele povo disse que ia ser ressuscitado. Eles não vão dar tempo. Mas nenhum de nós, se tivermos mortos, ficaremos na sepultura. Há um arrebatamento, há uma ressurreição. Há uma ressurreição vindo. Mas dias ou menos dias, isso vai chegar. Amém? Deus tinha prometido que viria o Elias do tempo do fim. 2000 anos. Veio Paulo, Irineu, Martim. E eles esperando, vai dar o final, agora é o fim. Mas um dia chegou o Elias, o nosso Elias, que nos trouxe essa mensagem gloriosa, que trouxe a Bíblia, que abriu as Escrituras para nós. Irmãos, quando eu obtive a revelação dessa mensagem, eu trabalhava em uma madeireira, e eu entrei tão profundamente nisso aqui, que às vezes eu pegava uma tábua para levar era um pátio grande para separar as tábuas, e eu ficava andando para lá e para cá com aquela tábua na mão, só nas Escrituras e na mensagem. Ia para lá, voltava e não achava o lugar. Às vezes passava 5, 6 minutos eu com aquela tábua na mão para lá e para cá, até que eu me fragava, lá naquele lugar eu estou aqui. De tanto que isso mexeu comigo. E lutaram para me tirar, ir para a Assembleia, para isso, para aquilo. Irmãos, depois que a gente prova dessa água viva, depois que você sabe que você foi o escolhido,
foi chamado e foi escolhido. E que você está no caminho certo, irmãos. Aprenda uma coisa, irmãos. Jovem, irmão Alexandre, irmã Suzy. Quando vocês verem essa unção divina, eu provei isso quando eu fui a primeira vez. E eu pude sentir isso várias vezes na igreja. Essa unção, irmãos, é que nós estamos no caminho, é a coluna de fogo. É a coluna de fogo que está nos guiando. Ah, mas vamos para... Não, nós estamos sendo guiados pela palavra. Que nós vamos tomar uma posição na palavra. E um dia desse que aconteceu, lá em Israel, um povo saiu numa região, mas hoje é no globo todo. Tem um povo sendo preparado. E isto é real, irmãos. Não é conto, não é história. É coisa real mesmo. Um dia desses, nós vamos começar a sentir essa atmosfera ao nosso redor. Nós vamos começar a sentir uma áurea ao nosso redor. Vamos começar a sentir, porque o tempo está chegando ao fim. E quando nós menos esperar, nós estaremos do outro lado. Porque nenhuma das promessas do Senhor Jesus Cristo, nenhuma, em tempo algum, desde o princípio, Ele nunca mentiu, nunca enganou uma pessoa. Quando Ele prometeu para Abraão, Ele cumpriu. Quando Ele prometeu para Isaac, Ele cumpriu. Quando Ele prometeu para Noé, naquela dificuldade, construir aquela arca, Ele prometeu. E eles gritaram quando começou a chover ali, que eles não criam que ia chover. Eles começaram a subir em tronco, começou a flutuar em coisas. Nós vamos conseguir sair com isso, nós vamos para os montes. E em poucos dias o monte estava coberto de água. Aleluia. Só o justo Noé. Porque ele creu na promessa de Deus, irmãos. Amém? Então nós também, um dia desse, nós nos levantaremos voo dessa terra. Não haverá mais tristeza, angústia. Não teremos mais que lutar por nada. Só do outro lado, gozo e alegria. Amém? Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa e maravilhosa. Eu aprendi duas coisas hoje muito interessantes. Amém? A primeira é que, por que Deus chamou Eliseu? Porque para treinar com 12 juntas de boi e ter que formar o sulco reto, não pode olhar para trás. Se olhar para trás, sai da direção. O sulco do arado tem que ser reto. Não é verdade? E Jesus diz para nós em Lucas 9,62. Aí vem a promessa para nós, vem o alerta para nós. Lucas 9,62. O que é que diz? E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Então você, meu irmão, não pode olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. Se eu olhar para trás, eu estou fora. Neste caminho não há como olhar para trás. Tem que ir levar reto para frente. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Aí você ficou pensando, mas como é que o irmão Nilton diz uma coisa dessa? Que não encontraram o esqueleto dos nossos irmãos do passado. Não encontraram mesmo, está na Bíblia isso. Mateus 27, 50.
Todos nós conhecemos esse texto. Mateus 27:50, quando Jesus morre na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o 51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ei! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então houve uma ressurreição lá. Aí você diz, mas eles ressuscitaram e foram para onde? Aí você tem que aprender por esta mensagem. Só essa mensagem que explica isso para nós. Lembra que Jesus contou quando o rico morre e ele vê o Lázaro lá do outro lado? Eles estavam no mesmo lugar, separados por um abismo. Mas quando Jesus morre, ele tira aqueles que estavam ali onde o Lázaro estava, tirou eles de lá e criou uma outra dimensão que é a sexta, cumprindo o Salmo 24. Aí você tem que aprender. Salmo 24 é a escritura. Quando diz assim, versículo 7, Salmo 24, versículo 7, olha a palavra: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Versículo 8, quem é este Rei da Glória? Aí a voz diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí vem de novo a pergunta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta vem, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Eram as portas da sexta dimensão que ele estava entrando com aqueles que ressuscitaram e colocando eles ali, na sexta dimensão. Você sabe por que eu creio nesta mensagem? Porque nesses últimos dias haverá uma ressurreição. Se houve uma lá, Deus já provou que houve, Ele está dizendo que haverá uma para agora. Aonde está isto, pastor? Vamos só nesse versículo para terminar. João 6, aleluia, glória a Deus. João capítulo 6, versículo 50 e... deixa eu ver onde eu vou começar. Eu vou começar no versículo 39. Jesus disse 3 vezes... João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40, que é o seguinte, ele diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 2 vezes. Mas Deus é perfeito em? Então é o versículo 54. E fecha, porque Deus é perfeito em 3. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O homem foi vender seguro para o irmão Brana e disse, irmão Brana, eu vim aqui lhe vender seguro. Ele disse, eu já tenho. Aí a irmã Meda olhou para ele com o olho arregalado, será que o Billy foi mentir agora? Ele disse, não, Meda, calma. E o homem disse, mas espera aí, como é o nome da sua seguradora? Ele disse, vida eterna. Jesus Cristo é a minha vida eterna. O homem era crente e disse, deu uma risada. Irmão Brana, isso não te coloca na sepultura. Ele disse, eu não estou preocupado em entrar, eu estou preocupado em sair. Isso me tira da sepultura.
Se não tiver dinheiro para me enterrar em bom plano, pode me enterrar em qualquer lugar. Não tem problema, lá no quintal ou lá no terreno da frente. Mas quando chegar aquele dia que a trombeta soar, eu sairei daquele lugar. Eu sairei. Pode colocar uma laje em cima de mim. A laje não vai me impedir de sair de lá. Dá vontade de fazer outro culto, mas não vamos terminar. Isso tem que queimar em nosso coração. Eu só quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não dá mais tempo de brincar. Só quero te dar um conselho como teu pastor. Te segura naquilo que tu podes. Só tá uma segurança é aqui, nessa palavra. Nesse mundo mau e perverso que nós estamos vivendo, você pode trabalhar, mas o que você ganhar vai ficar para aí. O anticristo vai ficar para os outros. Mas você tem um tesouro lá em cima. Amém? Te segura em Cristo. Te segura nesta família que Deus te deu. O bem mais precioso que nós temos é a família. Tudo que vem contra você e sua família é Satanás, é o diabo. O bem mais precioso que temos é a família. O lugar melhor que nós temos para ir é a nossa casa, que Deus nos deu ao lado da nossa família. Se você perder esse foco, perdeu o Salmo 128. Fora dessa palavra não tem salvação. Deus sabe por que eu estou dizendo isto. Vamos nos unir uns com os outros, marido com mulher, mulher com marido, com os filhos. Vamos nos apegar nessa palavra, se você não quer ficar. Daqui a pouco nós estaremos sentindo aquela áurea, aquela unção que vai vir, porque não tem mais nada para acontecer. Tudo está pronto. Eu recebi um vídeo de um pastor que mandou para cá, para mim, um papa descendo de um avião e tratando, não me lembro agora qual é o país que ele estava esses dias agora, tratando do Concílio Mundial de Igrejas. E ele está trabalhando pela união. Se não é cumprimento da mensagem da hora, vai ser o quê? Isso tem que acontecer. Isso tem que formar uma imagem para a besta. Só te digo, se você for esperto em um eleito, você vai saber que tudo isto é sinal do tempo do fim. E que não tem mais muito tempo essa noiva sobre a terra. Eu não quero que tenha mesmo. Oxalá se o Senhor viesse agora para nos tirar daqui e nos levar direto daqui para as mansões celestiais. Vamos ficar de pé. Aleluia. Foi muito bom. É muito bom. Glória ao Senhor. Vamos aproveitar o que Deus nos deu. Aproveite o que Deus te deu. Não perca tempo. Enquanto nós vamos orando aqui e você está de pé, dó menor aí. Vê se é dó menor. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. É Guarânia, vamos lá. Jesus em breve vem do céu. Isso nunca falha. Em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que
há de ser. Quer cantar mais um pouquinho? Em breve os anjos vão. E o anjo do Senhor já está anunciando desde 1946 que Cristo em grande glória vai descer. A mensagem: a igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade, poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia seja dado ao teu nome, Senhor. Nós queremos orar e agradecer ao Senhor por este culto. Tão bom ouvir a tua palavra suave e maravilhosa ao nosso coração. Nós saímos daqui com a nossa alma cheia. Nós temos uma certeza. Se existe um povo que tem a certeza, é este povo. É o teu povo. O Senhor nunca nos deixou confundidos. Não há nenhuma confusão em nossa mente, nenhuma dúvida em minha mente. Será que é isso? Será que é aquilo? Não, eu tenho tanta certeza nesse Deus. Eu sei que esse povo aqui tem tanta certeza e tanta fé que não há uma dúvida nestes corações. É por isso que nós estamos te servindo com toda a alma. Nós viemos sabendo o que estamos fazendo. Se existe um povo que sabe de onde veio, nós viemos de Deus e nós estamos voltando para Deus. Eu estou na palavra, em Jó 38. Eu estava lá quando Deus estava colocando os fundamentos da terra. Este povo também estava lá. Quando Deus estava colocando os primeiros fundamentos, eu estava dizendo glória a Deus. E estes irmãos aqui estavam dizendo glória a Deus. Aleluia! Eu estou na palavra, eu estou na Bíblia, eu estou em Jó 38, eu estou em Efésios 1, versículo 4. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Não há dúvida em meu coração, não há dúvida no coração deste povo que está aqui. Glória a Deus! Nós sabemos quando abrimos a boca e dizemos glória a Deus, nós sabemos a quem nós estamos adorando de verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Eu te adoro, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra esta noite ao nosso coração. Glória seja dada ao teu nome, meu Pai. Agora peço, Senhor, eu estou orando por estes irmãos. Eu estou orando nesta noite pela irmã Berenice, que amanhã vai para aquela cirurgia. Se o Senhor permitiu, se o Senhor concedeu que fosse assim, o Senhor já preparou um anjo especial. O Senhor já preparou uma equipe de anjos especiais para estar dentro daquela clínica, para estar ali ao lado, Senhor, daquele centro cirúrgico, ajudando os médicos. Aleluia! Eu sei que o Senhor já preparou para ajudar a nossa irmã, eu não tenho dúvidas disto. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que o Senhor ajude o seu irmão Diego, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão, o trabalho do nosso irmão, estas coisas de inventário que vão fazer, que o Senhor esteja ajudando o nosso irmão ali, dando vitória. Eu oro por Cleusa, que está com problema de coluna. O Senhor está aqui presente. O Senhor pode visitar a Cleusa, tocar nesta coluna, devolver, Senhor, a restauração completa e maravilhosa. Eu creio nisto, Senhor. Eu creio que o Senhor ajudará a irmã Tainara, que vai viajar e vai levá-la e trazê-la debaixo da tua mão poderosa. E também eu creio que o Senhor irá conosco para casa. O Senhor, quando entrarmos neste carro, o Senhor esteja dentro desse veículo e não haja nenhum espaço para o inimigo, não haja nenhum espaço para espírito errado, mas só para o Senhor. O Senhor é o único convidado dentro deste veículo. Quando chegarmos em casa, o Senhor é o primeiro convidado a entrar. Nós queremos que quando entrarmos no quarto para dormir, seja o primeiro a entrar no quarto.
manhã, quando acordarmos, seja o primeiro que esteja, aleluia, a ir conosco para o trabalho, nos dando uma semana de oração abençoada. Aleluia! Meu Deus, nós estamos numa expectativa do culto do próximo fim de semana de Santa Ceia. Mas se o Senhor vier antes, nós teremos uma Santa Ceia do mesmo modo, só que será na glória junto com os nossos irmãos. Ei, glória a Deus! Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque este avivamento está em meu coração e creio que está no coração de cada irmão aqui. Conduz-nos em casa em paz. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Cumprimente seu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa.